Olá, sou Ricardo Sersósimo, psicólogo e neuropsicólogo especialista em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é falado na psicologia, na teologia, nas filosofias, que é a fé. Só que eu vou falar na minha área. A fé como um sistema de crenças. Como diz o criador da terapia cognitivo-comportamental, Aaron Beck, um americano Aaron Beck, depois sua filha Judith Beck continuou seus trabalhos, ela é mais atual, mas ele, um dos pioneiros da TCC, um americano, que criou uma das linhas que é a que eu sigo, a TCC. Então, o que fala sobre fé, a TCC? A TCC, ela fala sobre um sistema de crenças, começando pelas crenças centrais, as mais profundas, praticamente guardadas no nosso inconsciente. As crenças intermediárias, que fazem um filtro até chegar à consciência. E as crenças que usamos no momento consciente, que viram nossos pensamentos. Então, nossas crenças vão determinar nossos pensamentos. E nossos pensamentos vão gerar emoções, sentimentos, sensações fisiológicas e vão determinar o nosso comportamento. O que nós faremos frente àquela situação, aquele estímulo. E nosso comportamento terá consequências. Então, exemplificando para ficar um pouco mais claro para todos, hoje vocês estão ouvindo, estamos gravando ao som de fundo de uma chuva bem relaxante. Só que não, o tema aqui é quente. Vamos lá. Então, o que diz a teoria do Aaron Beck na TCC? Exemplificando, vamos levar para uma situação do dia a dia. Uma pessoa está andando em um lugar ermo, escuro, e cruza com outra pessoa vindo no sentido contrário, na mesma calçada. Cada um, de acordo com suas crenças, terá um pensamento que gerará sentimentos, emoções, que determinará o comportamento e terá o resultado consequência, boa ou ruim. Então vamos lá. A pessoa está caminhando no escuro, numa rua erma, sem uma pessoa a mais, vem outra pessoa no escuro, que ela não está nem vendo direito, já dispara o sistema de crenças dela. Se a pessoa foi ensinada a se esquivar da situação, provavelmente ela vai se esquivar, ela vai para o outro lado da rua, ela vai entrar em uma casa, em um restaurante. Se a pessoa foi mais condicionada a enfrentar, ela vai enfrentar a situação. Ela vai passar por aquela pessoa mesmo medindo um certo risco, mas pensando que pode ser ou não. Pode ser uma pessoa boa ou não, pode ser uma pessoa ruim ou não. Tudo vai das crenças e das escolhas que fazemos. Se a gente vai pelo instintivo, é de sobrevivência. Para a psicanálise, o id. Se a gente vai pela razão, pela consciência, a gente vai
pelo ego. E agora, se a gente vai pelo nosso sistema de crenças que determinam como nos comportarmos em determinadas situações, o superego, cheio de regras, cheio de pré-conceitos estabelecidos, enraizados na mente, cada pessoa vai responder de uma forma. Pense você, como você reagiria? Você iria no instintivo e iria buscar um lugar de proteção? Ou você iria enfrentar a situação, passando pela pessoa, dando até uma boa noite, se for o caso? Ou você iria pelo seu superego e pensaria rapidamente em regras de sobrevivência? Como que eu posso me livrar da situação? Acho que eu vou enfrentar, mas aqui quietinho, dentro de um estabelecimento. Cada um reage de um jeito. Esse é nosso sistema de crenças. De acordo com as nossas crenças que estão no inconsciente, elas vão determinar nossos pensamentos que estão no consciente. E é a partir desse momento que você tem controle sobre seus pensamentos. A transição do inconsciente, que é incontrolável, é instintivo, é o id. A transição para o pré-consciente, as crenças intermediárias e as crenças do momento atuais, até chegar no consciente, já passou por tudo isso, por todos esses filtros, inclusive o superego, com as suas regras, com as suas métodos de sobrevivência, para chegar no nosso consciente. Aí, chegando ao nosso consciente, é que nós temos controle sobre os pensamentos. Até aquele instante, nós não teríamos. Mas a partir do momento que tomamos consciência, é que temos controle sobre os nossos pensamentos. Por isso que esse tema é um tema central para a TCC. Assim como é um tema central para a teologia, para a filosofia. Se os grandes pensadores, como Sócrates, eu sou completamente socrático, não acreditasse, uma pessoa, como se diz na história dele, né, até pode ser um personagem criado por Platão, eu acredito que não, eu acredito que Sócrates existiu, que não foi uma criação de Platão. Sócrates era descrito como uma pessoa humilde, simples, que ia à ágora, que era a praça na Grécia Antiga para as pessoas, os políticos, as pessoas importantes, pensadores, falarem. E ele não cobrava nada, nenhum tostão da época, nenhuma moeda de troca, ele vivia de favores, para compartilhar do seu conhecimento, colocar você para pensar. Ironia, hoje é muito falado de um modo muito errado. A essência da ironia está em Sócrates. Sócrates usava a ironia para questionar as pessoas. Ele não dava respostas prontas. Ele devolvia perguntas para a pessoa chegar nas respostas, de acordo com a sua realidade, com as suas crenças. E a partir desse sistema de Sócrates, ele é também a base da TCC. Nós fazemos na TCC o questionamento socrático. Psicólogo
não é uma pessoa que está aqui para dar conselhos, não é conselheiro, não é professor para ensinar nada. Isso é parte dos profissionais dessa função, professores, mestres, doutores. Mas o psicólogo está principalmente, como dizia Freud, para escutar. Essa é a maior função do psicólogo. E era o que Sócrates fazia, ele escutava histórias das pessoas. E devolvia a história da pessoa, para ela confirmar, para ela ressignificar, para ela pensar, para ela chegar às respostas por ela mesma. Porque se não é achismo, o psicólogo que falar eu acho, está errando. Não é o que você acha, nós psicólogos, é o que o cliente acha. Você tem que saber o que o cliente acha. Por isso que Sócrates fazia isso. Questionava para entender o que a pessoa achava e a pessoa chegar à sua resposta. Espero que esteja ficando claro isso, como conversa com o nosso sistema de crenças. Para fazer agora uma analogia, uma metáfora, com sistemas de crenças fé. Meu pai, Dr. Rubens Sersósimo, no livro dele Metapoder Fé, ele define a fé como um metapoder humano. Ou seja, como está escrito na Bíblia, algo inato ao ser humano. E eu queria falar sobre um conceito que se baseia nisso, que é o conceito da dicotomia. A dicotomia, para muitas filosofias, teologias, ciências, olha o ser humano como corpo físico e mente, alma. Eu, como sou cristão, independente de religião, não estou aqui, também não sou pastor para pregar religião nenhuma para ninguém, só estou pondo aqui a minha crença, a minha fé cristã. Fala sobre o que outras teologias e filosofias falam, sobre a tricotomia, ou seja, o ser humano enquanto corpo físico, mente, alma e espírito. Muitas religiões vão ter espírito. Eu vou falar sobre a minha, que eu tenho mais propriedade para falar. Então, para nós crentes cristãos, quem acredita em Deus, Jesus Cristo, está escrito na Bíblia que após Deus criar Adão, ele soprou o Espírito Santo. Então, para quem acredita em Deus, em Jesus Cristo, essa é a crença. Então, entra na tricotomia o homem como corpo físico, mente ou alma e o espírito, que é outra dimensão já. É nossa visão holística do ser humano como um ser triúnico, como corpo, mente ou alma e espírito. Mas essa é a minha crença. Eu só uso para exemplificá-la. Qual é a sua crença? Qual é a sua fé? Todos acreditam em alguma coisa. Todas as religiões, todas as crenças, inclusive o ateu. Ele acredita que não existe Deus e tudo bem. A gente tem que respeitar as crenças, a fé religiosa ou não das pessoas. A gente tem que respeitar o indivíduo acima de tudo. São seres humanos igual a nós, com crenças, com fé,
diferentes. Cada ser humano é único, singular e subjetivo. Então não julgue o sistema de crenças, de fé do outro, o jeito de pensar, de se comportar do outro. Então, voltando lá, quando a pessoa estava cruzando com a outra, qual seria a sua reação? Só você sabe. Só você. Na hora que isso acontece, como cada um reage. Vamos dar mais um exemplo muito bacana, que é muito usado. Você está na esquina da Avenida Paulista, completamente movimentada num dia frenético. Aí você para atravessar a rua. Augusta, super movimentada, esquina com a Paulista. E de repente, quando você se prepara para atravessar, BUM! Acontece um acidente. Só que você viu e mais 30 pessoas viram também. Cada uma de uma perspectiva, cada uma com suas crenças. Cada uma, eu diria, muito mais, ainda mais na Avenida Paulista, Augusta com Paulista. Gente do mundo todo. Diferentes crenças, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, de interpretar o mundo e a vida. Estamos falando sobre percepção. De acordo com a fé, com a crença da pessoa, cada um vai ter uma percepção sobre o acidente. Até porque a percepção de cada um vai estar de acordo com a perspectiva, inclusive. Se eu vi de frente, quem viu de trás teve outra visão. Quem viu do lado de outro teve outra visão. Quem estava do meu lado teve outra visão. E outra forma de interpretar tudo. De acordo com o seu sistema de crenças. Como que cada um vai reagir? Agora chegamos num ponto crucial. As consequências. Porque todo esse sistema, o final dele são as consequências. Então vamos lá. Relembrando. As crenças vão determinar nossos pensamentos. Nossos pensamentos vão gerar sentimentos, emoções, sensações fisiológicas que vão determinar nosso comportamento. E por último, vem as consequências do nosso comportamento, que é as consequências de tudo isso que nós vivenciamos, passamos e fizemos como resposta de comportamento. Eu vi o acidente. Eu acredito, minha crença, que seria de ir ajudar, de alguma forma, as pessoas em primeiro lugar. Depois os bens materiais posteriormente. Eu acho que essa seria a minha reação. A pessoa do meu lado eu não sei. Pode ser que ela ficasse estática, de medo. O medo travou ela. O susto que ela tomou travou e ela não consegue nem sequer pensar. A cabeça dela está na lua. O outro que está ali do lado é um bombeiro. E qual a reação dele? De acordo com a crença dele, eu vou salvar essa pessoa. Ele vai arriscar a vida dele pela pessoa, eu imagino. O outro que está do lado é um pedreiro, forte. A reação dele, hipoteticamente falando, ele vai lá usar a força dele para desvirar o carro que está capotado, para ajudar o bombeiro a salvar a pessoa que está dentro. E eu não sei o que eu vou estar fazendo, eu vou estar olhando ali perdido, tentando ver o que eu consigo fazer. E a outra vai estar lá parada, em choque. E o que está lá atrás? Ele viu de trás. A perspectiva dele é outra. E a reação? Vamos hipoteticamente falar que o lá de trás é um indiano que estava passando naquele momento, naquele lugar, e também presenciou o fato. Qual vai ser a reação dele? Olha, esse eu queria perguntar para ele.
E o aqui do lado? O aqui do lado, vamos falar que hipoteticamente é um médico. E você, médico? O que você faria nessa situação? Eu acredito que tem médicos que dariam a vida pela pessoa. Assim como eu acredito que tem médicos que dariam as costas. Vai de cada um. Só que todo comportamento tem consequências, boas ou ruins. 50-50. É um jogo de cara ou coroa. Suas decisões vão definir, de acordo com as suas crenças, vão definir qual será a sua decisão, o que você fará nesse momento. Isso é só uma analogia, uma metáfora para nós pensarmos. Isso você pode levar para qualquer outra situação. Eu gosto muito de esportes. Eu vejo surfistas profissionais atualmente, que nem o Lucas Chumbo, acho que muita gente conhece, entre outros que são surfistas de ondas gigantes. O sistema de crenças desses daí. Eu vi uma entrevista, a repórter perguntar para um dos surfistas: você tem medo na hora de enfrentar as ondas gigantes? Ele é um dos melhores do mundo, com propriedade para falar sobre isso. Ele falou: é claro que eu tenho. Eu não sou louco. Por quê? Os outros, de acordo com as crenças deles, vão falar: esse cara é louco, está arriscando a vida. Só que não, ele falou, eu me preparo e muito para enfrentar o que eu enfrento, montanhas d'água em movimento. Você imagina, eu sou surfista, eu surfo ondas de até 2 metros. Imagina esses caras que surfam ondas de 50, 60 metros, ou sei lá quanto eles vão chegar, 100 metros. A gente não sabe, porque cada hora eles conhecem lugares novos e ampliam os limites. E eles ampliam o limite deles do medo, se preparando. Preparando o físico, fazendo muito exercício, preparação para enfrentar aquele momento e preparando a mente. Preparando as crenças, a fé dele, eu acredito, eu posso enfrentar uma montanha da água de 60 metros em movimento, com uma pranchinha debaixo dos pés, com jet ski me puxando. E alguns sem jet ski, com pranchas enormes, remando e entrando em ondas aterrorizantes, para a maioria dos seres humanos. Mas para eles não. Mas por que eles chegam aonde chegaram? E vão muito além ainda. Por causa do seu sistema de crenças. Eles acreditam que podem. Eles correm atrás para fazer acontecer. E assim as coisas acontecem. Gabriel Medina, que exemplo de superação. Um garoto que eu conheci de pequeno, cheguei a competir com ele, perdia para ele quando ele tinha 14 anos, já era um prodígio. Eu achava que surfava bem, meu moleque de 14 anos e acaba comigo. Mas não me deixei abater, eu falei, é o Gabriel Medina, molecão, ainda não era o Medina, mas eu já sabia do talento dele. Que exemplo de superação. Saiu de uma família simples para ganhar o mundo. 3 vezes, tricampeão mundial. Ítalo Ferreira, um ídolo do Ceará. Do Ceará não, do Rio Grande do Norte. Da Bahia Formosa, um lugar super simples, humilde. Superação total.
E eu tenho o prazer de falar que eu ganhei uma prancha dele. Nosso campeão olímpico e mundial. Você imagina um sistema de crenças de uma pessoa dessa? Que começou a surfar com uma prancha de tampa de isopor de bebida gelada. E os pais acreditaram no talento dele. Pais, acreditem no talento dos seus filhos. Só que não sejam nem juízes, nem julgadores, nem opressores. Apenas estimulem. Deixem ele encontrar os talentos deles. Deixem eles encontrarem os talentos deles. Fique bem claro isso. Não é você que determina. É ele que vai saber qual é o talento dele. É isso aí, gente. Para não estender mais, eu queria parar por aqui, mas deixem aberto para vocês enviarem dúvidas, questionamentos, elogios, críticas, tudo é bem-vindo. Nas críticas a gente vê onde a gente precisa melhorar, nos elogios a gente vê onde a gente pode melhorar o que está bom. É isso aí, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês de novo e estamos preparando mais conteúdos e em breve estaremos de volta. Um abraço a todos, fiquem na paz, até mais.